Olá, meu nome é Bernardo Nunes, sou professor de Biologia. A nossa aula de hoje é sobre o reino Animalia. Nós vamos falar sobre as características gerais dos animais. Então, primeiramente vou falar aqui o que é o reino Animalia, né? É o reino formado pelos animais. Ao observar essa capa, a gente consegue ver, né? A gente consegue observar os diferentes filos dentro do reino animal. E é isso que eu vou falar. Eu vou falar as características gerais dos filos e vou apresentar cada filo e dizer como ele se formou, como se deu a evolução de cada um desses filos. Então, a gente examinando aqui essa capa, a gente consegue ver exatamente isso. Ó, nós temos o filo Polyphera, os quinidários, os plateumintos, os nematódios, os anelídeos, os artrópodes, moluscos, equinodermos e os cordados. São esses os filos que a gente vai abranger durante toda a nossa aula. Então, a nossa aula tem alguns objetivos. Com isso, ao final dela, eu quero que vocês sejam capazes de reconhecer as características que diferem os animais dos demais reinos, porque os reinos animais possuem características peculiares, características típicas deles que diferem dos outros reinos, dos outros 4 reinos que são encontrados, que são distribuídos todos os seres vivos. Identificar também as características que separam os diferentes filos animais. Nós vamos ver que o reino animal possui vários filos e cada um desses filos possui características pertinentes a cada um deles. Ou seja, um filo é separado por outro, um filo consegue ser separado através de algumas características. Eu também quero que vocês consigam reconhecer os diferentes filos existentes dentro do reino. E também compreender as relações filogenéticas do grupo. Para melhor aproveitamento desta aula, você deve saber os seguintes tópicos. A classificação dos seres vivos. Então eu quero que vocês consigam saber, que vocês saibam, né, a divisão dos seres vivos nos 5 grandes reinos. Também é importante que vocês saibam diferenciar procariontes de eucariontes. Identificar a diferença de seres autótrofos e heterótrofos. E saber o que é sistemática filogenética, né? Entender o processo evolutivo através do cladograma. Então, aqui eu citei 4 tópicos importantes que são vitais para o andamento da matéria. Então, vocês têm que ter em mente que esses tópicos aqui tem que estar na cabeça de vocês para vocês conseguirem dar procedimento à matéria. Fiz uma lista aqui de vocabulários e conceitos que são importantes para o andamento da matéria. Então faz o seguinte, dá uma pausa aqui agora e olha cada um desses termos e vai já começando a descobrir o que cada um significa. Porque eu fiz aqui, por exemplo, ó, acelomado, animais que não apresentam celoma. Eu dei um termo que vai ser mostrado durante a aula e aí já está sendo apresentado aqui. Então vocês fazem aí, dá uma pausa, lê em cada um, observa, entende e depois despausa e continua a aula. O que é importante, vocês terem essa noção inicial dos termos que vão ser elaborados no decorrer da aula. Então faz isso. Vamos lá, dá a pausa agora, que eu vou passar os slides aqui até o final. E aí vocês vão pausando. Mudei o slide, despausa, muda o slide, pausa, faz aí e dá uma lida e uma entendida. Então é isso, gente. Vocês já despausaram, já viram os vocabulários e conceitos e vamos dar prosseguimento então à nossa aula. Então, gente, a nossa aula aqui do Centro Apoio se baseia num sistema de estudos denominado EQUAR. Esse sistema de estudos ele tem algumas ferramentas, como o esquema organizacional global, que é isso aqui que está aparecendo aqui, né? Todo esse esquema aqui. Através dele, a gente consegue enxergar o todo, no caso aqui, o reino animal, e as suas particularidades, como a definição, composição, divisão em filos e as relações filogenéticas. Ele vem mostrando
como a matéria se organiza, como ela está dividida em vários tópicos e tal. Então vocês conseguem ter essa visão do todo e ver o que exatamente vai ser abordado em cada matéria. Então toda vez que o esquema organizacional global surgir, vocês já sabem que é para isso, para mostrar o todo, te dar uma visão geral de tudo para simplificar o seu estudo. Também vai aparecer o esquema organizacional parcial. E aí vai ser, ou vai vir, por exemplo, no caso, parcial das características dos animais. Como eu estou falando de característica dos animais, então ele vem escrito característica dos animais. O que é isso? Também te dá essa visão de todo, só que é um zoom no global, porque vou voltar aqui ó, no anterior, ó. A gente vê aqui, ó, características, que está no global. E agora a gente dá um zoom, olha, e entramos dentro de características. Vai falar primeiro do primeiro tópico, depois do segundo tópico e aí por diante. Então, o parcial é um zoom dentro do global. E ele te dá também essa noção de onde você está, do que significa, de tudo que já foi elaborado. Ele também consegue fazer uma ajuda importante no decorrer da matéria, porque você consegue relembrar, você consegue ressignificar tudo que eu acabei de falar de uma maneira mais simples e fácil. Por exemplo, eu vou falar o que são eucariontes pluricelulares, vai aparecer fotos, vai aparecer alguns slides e vou estar falando. E mais tarde, quando eu acabar de falar isso tudo, vai aparecer um esquema organizacional parcial para fixar na sua cabeça o que é isso. Então, quando aparecer, seria legal você dar uma pausa e você ler exatamente tudo que está ali para dar uma relembrada, tá bom? Então vamos lá, vamos mudar procedimento da nossa aula. Tá aqui, né, com o esquema organizacional global. Nossa aula de hoje é do reino Animalia, que é um reino formado por todas as espécies de animais. São compostos pelos animais, possuem algumas características que estão mostradas exatamente aqui, né? Por isso tudo aqui a gente vai ver adiante, né? E temos aqui a divisão. O reino animal, ele é dividido em alguns filos: poríferos, quinidário, plateumintos, nematódios, anelídeos, artrópodes, moluscos, equinodermos e cordados. Nós vamos falar sobre cada um deles no decorrer dessa aula. E vamos falar também sobre as relações filogenéticas. Vamos agora entrar na definição. Então, o reino animal, ou reino animalia, ou metazoa, é formado por todas as espécies de animais. Então, a ciência que vai vir estudar todos os animais é a zoologia. Então, se você está pensando, gosta de animais, você será um biólogo e vai se especializar em zoologia. Pode vir a se tornar um zoólogo. Ou então, se você não precisa ser um estudioso da área, mas você tem essa certa noção que a ciência que estuda é a zoologia. É uma ciência muito importante porque ela estuda um dos principais reinos encontrados no nosso planeta, né? Que é o reino animal. É um reino muito diverso e que várias outras matérias ele consegue abranger, porque a zoologia, né, que é essa ciência, ela acaba abordando todos os seus aspectos, todos os aspectos do animal com o meio. Então a gente consegue entrar junto, a gente consegue analisar a zoologia e acaba entrando em outras disciplinas, como a anatomia, a ecologia, como os animais vão se comportar com o meio, que é muito importante por vários fatores que vocês vão ver dentro da aula de ecologia e vão ver também ao longo da aula das matérias que envolvem zoologia. Também temos a biogeografia e a evolução. A biogeografia é uma ciência que vai mostrar como os animais se distribuem em todos os continentes, em todos os biomas, e vai mostrar também a ecologia desses animais com o meio. E a evolução, mostrando como os animais surgiram, de onde eles partiram, de onde eles podem partir, todos os fatores evolutivos que levam ao surgimento de novas espécies. Então a zoologia está ligada a todas essas ciências. Para aqui nessa foto que a gente consegue observar, a gente vê aqui
uma turma de biologia no laboratório em que estão vendo animais taxidermados sofreram processos de taxidermia. O que é isso? Eles pegam um animal, retiram todos os órgãos internos e ele fica todo durinho e é possível observar esses animais mais de perto, porque eles estão mortos, né? E eles estão bem intactos, bem perfeitinhos. Então eles estão ali exatamente nisso, né? Essa observação, por exemplo, aqui a gente consegue ver provavelmente um jacaré, né? Que tá taxidermado. E aí eles estão fazendo alguma análise pertinente à disciplina. Então é isso, a zoologia é essa ciência que estuda o reino animal e todos os fatores que influenciam o reino animal, todos os fatores que o reino animal vai influenciar. Vamos seguir adiante. Então agora a gente vai começar a entrar nas características.